Nesse vídeo vamos trazer os principais pontos de atualização aqui do CAFOF, que é o fundo de fundos da Quiné, para o mês de janeiro de 25. Neste mês teve uma sequência dos meses anteriores de performance um pouco mais negativa. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, teve uma desvalorização de 3% no mês. É bastante importante essa desvalorização e reflete um pouco do movimento de saída de investidores, tendo em vista a elevação de juros e o ambiente macroeconômico um pouco mais desafiador. Também a cota patrimonial do CAFOF teve uma queda próxima a 3%, um pouco abaixo desse valor, refletindo também um momento mais difícil e o impacto sobre o preço das cotas dos ativos investidos pelo fundo. E agora, no final do mês de janeiro, o fundo negocia com um desconto de 13% em relação ao valor patrimonial. Lembrando, o valor patrimonial ele é o valor de mercado dos ativos investidos pelo CAFOF, então é a melhor métrica ali para se usar como valor justo nesse momento e já incorpora todo esse cenário mais complexo do ponto de vista fiscal, refletido ali nas curvas de juros e também na inflação. Você vê agora na sua tela que todos os segmentos do IFIX desvalorizaram nesse mês. Destaque mais negativo aqui para os setores residencial, de multi-estratégia também, FOF e híbrido, enquanto alguns outros setores desempenharam menos pior, assim, tiveram uma variação menos negativa, que foram os fundos de shopping, logística e CRI. E aliado a um momento de mercado mais desafiador, também tivemos aqui no mês de janeiro um veto a um ponto da reforma tributária que falava especificamente sobre fundos de investimento como não contribuintes. Esse veto determina que a princípio todos os fundos de investimento podem se tornar contribuintes de CBS e IBS, que são os novos impostos que substituem PIS, COFINS e ICMS. E ao longo do mês a gente viu que algumas definições foram sendo apresentadas. Então, em primeiro lugar, o Ministério da Fazenda, um dia posterior ali ao veto, já anunciou que não tem o interesse de tributar fundos de investimento. Então, deixou bem claro que fundos que investem em títulos e valores imobiliários, ou seja, ativos líquidos, não devem ser mira ali de tributação e não devem ser contribuintes. E ali no final do mês, no dia 29 de janeiro, na verdade, o ministro da Fazenda teve uma reunião com alguns representantes de uma associação de incorporadoras imobiliárias e destacou que não era do interesse também do governo tributar os fundos imobiliários, que na visão dele houve um engano de interpretação e que não é o objetivo também da reforma com esse veto impor essa tributação. Mas assim, supondo que eventualmente esse veto fosse mantido pelo Congresso, que a probabilidade é baixa, qual seria o impacto, sobre fundos de investimento imobiliário? Na nossa avaliação, os fundos que investem em ativos reais, que são aqueles que investem em shoppings, em galpões logísticos, em ativos de renda urbana e também escritórios, terão um impacto máximo de 8,1%, só que isso só em 2033, daqui a muitos anos. É um imposto que vai crescendo, começa em 2,7% em 2027 e vai crescendo gradativamente até chegar em 8,1% de imposto sobre a receita desses fundos. Mas a nossa visão é que esse veto deve ser derrubado. Tem 3 frentes parlamentares que temos acompanhado, que elas têm atuado agora no início do processo legislativo pós-recesso para barrar esse veto. São elas a Frente Parlamentar do Agronegócio, do Empreendedorismo e a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, que todas ali somando tem diversos deputados e senadores cujos votos seriam suficientes ali para a derrubada do veto. Só passando rapidamente, não tivemos grandes mudanças do ponto de vista fiscal, do ponto de vista macroeconômico no mês de janeiro. Foi um mês de agenda esvaziada no Congresso, porque estava em recesso. Então, a gente não teve grandes novidades, o cenário continua difícil, não tivemos grandes mudanças na parte fiscal. O governo ele segue com as mesmas dificuldades e os mesmos problemas que a gente vinha alertando nos meses anteriores, que é basicamente a sustentabilidade da dívida. Então, o governo, com os déficits tanto primários quanto os déficits nominais, que esses nominais incluem o pagamento de juros, ele vai gerar déficits que são próximos a 8% do PIB nos próximos anos, e da forma como está, isso não fecha a conta. Assim, o governo vai se endividando cada vez mais e o risco percebido pelos investidores vai aumentando cada vez mais, criando uma bola de neve que não é sustentável. Então, ao longo desse ano e do próximo ano, provavelmente o governo deverá tomar alguma decisão
que seja ou no sentido de cortar gastos de uma forma mais relevante, isso contribui para a percepção dos investidores, isso reduziria prêmio de risco, reduziria juros para frente. E também, ou uma outra alternativa do governo é eventualmente deixar a inflação subir, e aí a gente entraria num cenário de inflação mais alta, em que a dívida pública seria, de certa forma, corroída pela inflação. Isso seria um resultado mais negativo desse processo aí de ajuste das contas públicas. E a gente vem adaptando o portfólio do CAFOF, vem fazendo movimentações no sentido de deixar o fundo mais aderente a esse cenário. Então, o que a gente tem feito, né? Como eu disse nos meses anteriores, nas cartas anteriores, a gente tem vendido algumas posições de fundo de renda urbana, fundos de ativos reais, e aumentado a participação em fundos de CRI, que são fundos de renda fixa, que protegem mais do aumento da inflação e do aumento do CDI. A gente tem observado nas reuniões recentes do Copom aumentos ali de 1 ponto percentual da Selic. Então, para frente também está precificado mais aumentos ali. Então, a gente está direcionando parte dos recursos ali do portfólio para essa estratégia mais tática que visa capturar esses aumentos de rendimentos pela inflação e pelos juros mais altos. E a geração de resultado do CAFOF nesse mês de janeiro foi bem positiva. A gente conseguiu ter dividendos não recorrentes que são de final de semestre, né, dos fundos investidos. Então, só lembrando, tem uma regra de 95% do resultado caixa que os fundos têm que distribuir. Geralmente, no final do semestre, algum desses fundos geraram mais resultado do que eles pagaram ao longo do semestre. Então, a gente recebeu alguns dividendos extraordinários agora no início do ano, e isso contribuiu para o resultado positivo do fundo. E com relação à distribuição, a gente manteve o patamar de 75 centavos por cota, pagos ali na metade de fevereiro. A gente tem a intenção de manter esse patamar, pelo menos. O nosso guidance está no relatório, vocês podem conferir lá. E as nossas bandas estão entre 70 e 80 centavos. Então, nesse intervalo, a gente pretende, no mínimo, manter esse patamar e, eventualmente, subir conforme os fundos que a gente investe tragam mais dividendos, seja na parte de renda fixa pelo aumento do CDI e da inflação, ou seja, na parte dos fundos de ativos reais pelo repasse anual das inflações nos contratos de locação. Obrigado pela atenção. Queríamos apenas pedir que conferissem a nossa carta mensal, que está disponível no nosso site. Participe da nossa comunidade do WhatsApp, também no nosso canal do YouTube, e siga a Kinea aqui nas redes sociais. Muito obrigado.